Olá pessoal, aqui é o Ivan e esse é um vídeo de um projeto que eu desenvolvi há pouquíssimo tempo atrás utilizando inteligência artificial. Foi um primeiro projeto que eu desenvolvi utilizando alguma coisa, voltada para a inteligência artificial e eu acho que é um projeto bem bacana para a gente mostrar para as pessoas porque ele é simples. Ele é simples de você explicar, e é simples das pessoas entenderem, compreenderem o quão bom, o potencial que isso tem em qualquer outra área da ciência. Esse é um vídeo que eu vou mostrar a coisa funcionando, mas também quero mostrar o como a coisa funciona, né? Mostrar a coisa funcionando é legal, mas para agregar mais valor para vocês, eu gosto bastante de explicar isso. Enquanto eu estou explicando, eu vou explicar com as minhas palavras, não esperem algo técnico. Se quiserem algo técnico, entra na Wikipedia, no Google, em algum curso. Mas se eu por acaso falar alguma coisa que você discorda, vamos lá no comentário, a gente corrige depois. Bom, para aqueles que não conhecem, ou provavelmente não usam o Chrome, ou têm uma internet muito boa, o que não é verdade aqui no Brasil. Mas para quem não conhece, o dinossauro que eu estou falando é um joguinho do Chrome. Quando você está sem internet, a internet está desconectada, você carrega uma página, ele aparece um dinossaurozinho, se você aperta para cima ou para baixo ou espaço, ele começa a jogar. Isso é um jogo, né? Então vai vindo os cactos, você tem que pular eles, ou você tem que abaixar os pterodáctilos, e a ideia é que você faça pontos, e gaste seu tempo enquanto a internet não voa. Volta. Pois bem, a ideia foi muito simples. Fazer com que um programa, sem informação prévia do que é bom ou ruim, conseguisse aprender a jogar o jogo e fazer o máximo de pontuação possível, né? Utilizando duas coisinhas muito legais. Bom, meu objetivo com esse projeto, foi justamente aplicar o que eu aprendi até mesmo na faculdade, aprendi em curso da internet, aprendi no Google, aprendi, enfim, na vida. E isso tudo eu aprendi faz um ano, pouco menos de um ano, que eu estou interessado em inteligência artificial e realmente lendo e aprendendo sobre isso. Então, de uma forma geral, a gente vai ver dois pontos bacanas, que é a rede neural e algoritmo genético. Eu vou passar bem rápido em cima desses dois tópicos, mas fiquem à vontade depois aí de pesquisar mais a fundo e aprenderem mais. Pois bem, como funciona esse tal dinossauro aprendendo a jogar e jogando que nem um chinês? Os chineses jogam muito bem as coisas. Pois bem, imaginem um jogo, tem um dinossauro, tem um, uma terra, um chão, e aí vai vindo os cactos. Como que eu abstraí isso para a gente conseguir aplicar numa inteligência artificial, numa rede neural, né? Eu pensei em sensores, né? Então imaginem que na hora que você está jogando o jogo, você tem lá a sua visão interpreta as coisas do que está acontecendo e você pega, por exemplo, uma informação de distância, né? A distância até o cacto, até o primeiro cacto que está na sua frente. Então é uma informação muito crucial, porque é ela que vai determinar quando você pula ou não pula, né? Além disso, a gente também usa, por exemplo, o tamanho do obstáculo. Que se for um obstáculo grande, se for um obstáculo pequeno, talvez você tenha que pular antes ou pular depois para chegar próximo dele no final, né? E isso é uma coisa que a gente também observa. A gente infere isso a partir da imagem. Outra coisa que a gente também observa é a velocidade. Porque se eu estou muito rápido, eu talvez tenha que pular um pouco antes, né? Então eu pensei nessa forma, simplificando dessa forma, e a gente colocou três sensores nesse dinossauro: distância, tamanho e velocidade. E ele tem saídas também, que a gente chama de atuadores, como se fosse um motor, só que nesse caso os motores, o que fazem o dinossauro se movimentar são as teclas do teclado. Então, meu teclado tem tecla para cima e para baixo. Essas são as duas ações que meu dinossauro pode fazer. Agora vamos tentar abstrair isso de uma forma mais geral. Acho que vocês estão muito acostumados a trabalhar com código, if, else, e coisas que são lógicas, que são discretas. A gente pode botar então um programa aqui no meio. Esse programa não faz nada, não tem nada a ver com o vídeo, é só para a gente exemplificar. E o que um programa faria nesse caso é ler essas entradas, interpretar essas entradas e descobrir qual é a melhor forma de gerar uma saída. Nesse caso, saída para as teclas do teclado. Só que, imagina, um programa ele está muito atrelado, à forma como você escreve, a sintaxe.
A gente tem programa em C++, tem em Java, tem Python, Node e tem várias linguagens. E imagine a gente fazer uma máquina interpretar isso e programar realmente um programa. É muito mais difícil. Um alienígena talvez não entenda, porque ele não vai entender, por exemplo, inglês. E inglês é uma coisa que não é geral, que não é universal. E a forma como eu compreendi isso foi justamente assim, pensando que um programa você entende, mas porque você está lendo, né? Ele está muito atrelado à forma como aquilo vai ser compilado, enfim. Ele é um programa que executa em uma sequência lógica. E se a gente fosse pensar de uma outra maneira, uma maneira mais geral, uma maneira analógica, como se não tivessem mais if e else, mas a gente tivesse assim funções, como se a gente estivesse mapeando entradas para saídas. A gente vem então a entender e aprender sobre rede neural. É uma forma muito bacana da gente mapear entradas para saídas, como se a gente estivesse criando uma função que generaliza, né, tudo isso que acontece nesse meio, em uma coisa analógica, porque a gente pode ter n valores para as entradas, né, quaisquer valores numéricos ou até mesmo sequências de valores, e a gente vai ter valores para saídas, independentes dessas entradas. Isso que é o bacana. Para a gente estudar um pouco melhor, vamos separar e estudar só umzinho desse, como se a gente tivesse apenas uma entrada e a gente tivesse uma saída, em vermelho e em laranja. Da forma como a gente escreve um programa, a gente normalmente põe uma coisa no meio, né? Então essa coisa no meio, se a gente for ampliar isso e ver com uma lupa, a gente poderia, por exemplo, colocar um programa. Se a entrada for maior que tanto, então a saída seja zero. Se não, seja tanto. E isso é uma forma discreta de pensar. Como eu falei, isso não é bom para uma máquina. Para uma máquina aprender, ou para uma máquina interpretar, ou para facilitar para a máquina aprender uma coisa, é legal que não seja assim tão atrelado a uma sintaxe, uma linguagem, né, uma língua como inglês ou qualquer coisa desse tipo. É bom como se fosse analógico. Se a gente fosse pensar em uma coisa analógica, a gente volta sempre ao 0 e 1, né, ao binário. A máquina tudo está rodando é 0 e 1. Nesse caso a gente pode pensar que as entradas, as saídas, todas vão de 0 até 1, por exemplo. Né? Ou elas são 0 ou elas são 1. Isso é uma coisa binária de se pensar. Ainda assim é discreto, né? Porque você tem dois valores. Você consegue descrever todas as possibilidades, né? 0 e 1. Agora vamos tentar tirar isso da cabeça e pensar que pode ser qualquer coisa entre 0 e 1, por exemplo. Né? A gente pode então pensar que qualquer valor entre 0 e 1 é válido. 0.1, 0.555575789, enfim, quaisquer valores podem ser válidos para entrada e para uma saída. Claro que isso pode se estender para menos infinito, infinito, mas vamos pensar então de 0 até 1, como se a gente estivesse limitando nossas entradas e nossas saídas. Agora vamos pensar de uma outra forma, por exemplo, ao invés de ser linear, a gente pode fazer isso parecido com uma sigmoide, ou até mesmo uma tangente, um arco tangente, enfim, a gente pode colocar qualquer função, para a gente não ter, por exemplo, uma coisa tão linear, né? Talvez uma coisa um pouco mais curva, como essa função aí. Beleza. E se a gente abstrair ainda mais, a gente vai ver que no final de tudo, depois que a gente tiver todas as conexões, essas entradas, essas saídas, e o intermediário disso vai ser basicamente uma função matemática que a gente consegue sim escrevê-la no papel, como se fosse A mais B vezes X, isso aplica numa função, isso vira um A de novo, mais B vezes X, isso vai sendo recursivo. Então, a gente pode pensar que cada programinha é, na verdade, uma forma de a gente mapear, né, f de x, valendo um valor. Então, a gente vai ter que f de x, a função, ela é, na verdade, a nossa saída. E o que a gente está recebendo de entrada, nesse caso, é o x. E o que você faz, né, os valores que você põe no a e no b vão alterar como a sua saída vai ser de acordo com a entrada, que é o x. Beleza. Isso é uma forma muito simples, né? Nesse caso, a gente consegue mapear qualquer linha para outra linha. Mas se a gente quisesse algo um pouco mais complicado, né? Talvez um polinômio ou qualquer coisa assim, a gente poderia ter mais e mais que a gente chama de neurônios, né? É como se a gente tivesse mais formas, né, de mapear uma função para outra função, né? Mapear um gráfico para outro gráfico, né? E dessa forma, a gente pode abstrair isso ainda
e dizer que cada conexão, né, ela tem um peso. Imagina que, nesse caso, um neurônio, que é essa bolinha amarela, ela tem um valorzinho que a gente chama de bias, e cada conexão de entrada tem um peso, como se fosse o peso que ela vai receber, que ela vai realmente ser multiplicado. Cada neurônio aí tem uma entrada somente, mas imagine então como fica em uma rede mais complexa. Ela fica mais ou menos assim. A gente tem várias como se fossem camadas. Imaginem que isso está distribuído em camadas, né, verticais. A gente tem as entradas, tem uma outra camada com 3 neurônios, depois outra camada com 3 neurônios e uma única saída. Essas bolinhas amarelas e vermelhas, e até mesmo laranja, né? Todas essas bolinhas que estão nesse desenho, elas são como se fossem valores. São valores que a gente pode pensar que eles vão de um valor até outro, 0 até 1, de menos infinito até infinito. Enfim, você consegue dizer o que está em cada um delas. E se você souber cada valorzinho desse, você consegue repetir esse comportamento em uma outra rede neural igual. Então é como se você estivesse copiando e colando. Se eu souber todos esses pesos, todos esses valorizinhos que estão em cada bolinha dessa, eu consigo repetir o meu comportamento com um programa idêntico, né? Desde que as conexões também sejam iguais, né? Mas eu consigo repetir meu comportamento. E se eu mudar qualquer coisinha nesses valores, eu tenho um comportamento diferente. Eu consigo mapear então entradas para saídas de uma forma diferente, né? E se a gente pensar então, agora esquece as conexões e vamos pensar apenas nesses pesos, né? A gente vai ver, por exemplo, que a saída eu posso mapeá-la para qualquer coisa, né? No caso pode ser, sei lá, a potência de um motor, pode ser a intensidade de uma luz, ou no nosso caso do dinossauro, vai ser se ele aperta para cima ou para baixo. Eu defini que eu queria que, se o valor de saída fosse acima de 0,55, meu programa simulasse a tecla para cima no teclado. E se fosse abaixo de 0,45, ele simulasse a tecla para baixo. E qualquer valor intermediário entre isso, ele não fazia nada, como se estivesse soltando as duas teclas. Foi assim que eu defini. Eu poderia botar, sei lá, 50 e o outro 70? Sim. Poderia botar duas saídas e uma tecla para cima e uma saída para a tecla para baixo? Também poderia. Isso tudo é possível. É a forma como eu quis fazer, né? Agora vamos pensar que as conexões não existem, tá? Então esquece as conexões. A gente vai ter uma série de pesos, né, de valores que eu consigo descrever eles, eu consigo quantificar. E se eu pegar todos esses valores e colocar eles em sequência, né? Imagina que eu estou pegando todos os meus valores que vão somar, colocando em sequência, e pegando todos os meus pesos das entradas e colocando em sequência. Eu peguei aquela minha rede neural toda louca e transformei ela em uma coisa linear, como se fosse um DNA, não é? Um DNA é uma sequência de, de informações, é uma sequência de informações que dentro dela, várias partezinhas têm informações também, né? Então imagina que eu tenho uma informação gigante, pode ser vamos pensar que seja um arquivo de texto, e cada linhazinha, né, que são sequências de caracteres, tem informações também. E essas informações, elas são importantíssimas para você definir como o indivíduo, né, ou como aquele ser vivo vai se comportar, ou como ele vai se multiplicar, como ele vai, sei lá, fazer o metabolismo, processar qualquer coisa. O DNA é que define, é como se fosse o programa, né, de um ser vivo. E numa rede neural, a forma como a gente vê isso é um algoritmo genético, né? É um algoritmo, desculpa, não um algoritmo genético, mas como se fosse uma sequência genética, né? Você tem configurações, você tem vários valores que você consegue botar em série, né? Agora vamos imaginar como que eu poderia fazer uma evolução com isso. Como eu poderia fazer um programa aprender a resolver um problema, né? Nesse caso, meu problema é pular cacto de uma maneira eficiente. Imagine que a gente tem um único DNA e a gente começa ele de forma aleatória. E eu crio N de formas aleatórias. Então todos aí são diferentes um do outro. Tá? Eu inicio cada bolinha dessa com um valor aleatório. Cada subbolinha eu começo com um valor aleatório. Então eu não sei o que é certo. Eu não sei como eu devo configurar minhas entradas, minhas saídas, meus pesos, minhas somas,
para que isso funcione, para que ele pule antes do cacto, caia depois, enfim, né? Eu não sei, e eu não quero dizer isso também. Eu quero que ele aprenda sozinho. Então a gente começa de uma forma aleatória, que é a melhor forma de começar. A gente não sabe por onde começar, então aleatoriza. E o que a gente faz com todos esses genomas, né? Para cada genoma desse, a gente está chamando agora de genoma, né? Eu pego ele e aplico ele no meu programa. E quando eu aplico ele no meu programa, o que eu vou fazer é basicamente pegar em tempo real as entradas dos sensores, aplicar nessa função, que é o meu genoma, e ver o que ele sai e aplicar aquilo na saída. Nesse caso é o teclado. Então, eu basicamente, vou botar meu genoma em prática. E o que eu faço com isso? Eu vejo quanto ele fez de resultado. Nesse caso, o quantos pontos ele fez. Quantos pontos ele fez, é quantos cactos ele pulou, quanto tempo ele ficou vivo. Posso botar qualquer coisa. Né? No meu caso, eu botei cactos, porque eu sei que um genoma que é bom é um que pula mais cactos. Às vezes o jogo demora a aparecer um cacto e não necessariamente aquele dinossauro que demorou mais é melhor do que o outro que bateu um pouco antes só porque veio um cacto antes. Então a gente testa vários e a gente ranqueia eles. A gente vê quais são os genomas que foram melhores naquela geração. Então a gente imagina que estuda aí uma geração e a gente joga fora os que são ruins. Quando a gente joga fora, o que a gente está fazendo é uma seleção natural, né? Ou nesse caso artificial, porque não é natural. A gente está fazendo uma seleção dos que são melhores. A gente está descartando aqueles que a gente viu que não são lá muito bons. Só que eles não são muito bons comparados aos melhores daquela geração. E o que a gente faz depois disso? Se a gente continuar com esses dois, a gente estaria dizendo que, putz, eles são os melhores. Né? Eles já são ganhadores. Mas não necessariamente. A gente tem que continuar propagando isso. A gente tem que melhorar ainda mais o que a gente já tem. E a forma como a gente faz isso é justamente pegando os melhores e criando outros que podem ser melhores, como também podem ser piores. Nesse caso, o primeiro processo é o crossover. Você pega várias partes e combina elas. Você cria um outro genoma. Um genoma que parece com um pai, com uma mãe, né? Com outros dois genomas, mas que é totalmente diferente. A forma como ele funciona é diferente. E depois disso, para a gente aplicar, né, e ter possíveis mudanças gerais, para a gente não ficar limitado aos valores que a gente gerou no início, naquele primeiro aleatório, né, a gente coloca, a gente aplica, né, como se fossem uma aleatoriedade de forma aleatória, ou seja, a gente aleatoriamente escolhe alguém e aplica aleatoriamente uma soma ou multiplicação em vários desses pezinhos, né? E isso a gente chama de mutação. Então a gente fez a seleção natural, a gente fez o crossover e agora a mutação. E com isso a gente tem um indivíduo totalmente novo. Ele não é igual ao nosso pai, à nossa mãe, né? Muito pouco provável que ele seja. Ele pode ser melhor, pode ser pior. E o que a gente faz depois de ter mais um indivíduo? Além da gente colocar ele junto com o pai, né, e com a mãe, a gente cria mais outros indivíduos que são diferentes desse outro indivíduo. Então a gente está criando mais e mais e mais genomas. E a gente preenche todo mundo de novo. A gente cria, nesse caso, 8, 12, 100, 50, 1000, quantos a gente quer na geração. E depois que a gente tem uma outra geração pronta, a gente testa todo mundo de novo. E a gente refaz isso. A gente seleciona os que são melhores, a gente junta eles, faz crossover e assim vai. Né? Esse é o processo básico de um algoritmo genético. Né? Você cria uma forma de identificar quais são melhores, você cria uma forma de juntar, né, ou mesclar informações dos melhores e gerar outros que podem ser melhores ou piores. Você pode colocar uma mutação para ainda, né, atribuir um pouco mais de aleatoriedade. Você repete isso várias vezes. Quando eu falo várias, depende do tipo de problema. Para a gente ver o quão difícil foi ele aprender, né, e ficar realmente ninja, ele precisou de mais ou menos 120 gerações para ficar do jeito que está, que a gente vai ver no final do vídeo. Pois bem, é assim que funciona um algoritmo genético utilizando redes neurais. E é assim que eu utilizei para fazer um dinossauro pular cacto. Agora vamos ver isso na prática. Esse é meu ambiente de desenvolvimento e teste. Eu fico com a janela do Chrome na esquerda e o terminal na direita. E vamos rodar então aqui nosso script. Ele foi desenvolvido em Node.js inteiramente. Logo no início ele acha a posição do jogo,
já achou aqui, ó, e está com o mouse, tá? Ele varreu os pixels da tela e descobriu aqui onde era o início. E aqui nessa parte, né, visualzinha bonita, a gente usou uma biblioteca do Node bem bacana para fazer essa interface visual. A gente tem umas barrinhas. Ó. Eu vou jogar o jogo aqui e vocês vão visualizando ela. A primeira é de distância, tá? Então é como se fosse a distância até o obstáculo. Lembra dos sensores? Então isso daí é o primeiro sensor. Tamanho, né, ou size, é o tamanho do obstáculo. Então se vocês perceberem obstáculos um pouco maiores, você vai ter um size maior e assim por diante. E speed é a velocidade, ou seja, como o jogo vai subindo, né, o nível e aumentando a velocidade, quem está jogando aqui agora sou eu, tá? Por isso que eu sou ruim. A velocidade vai aumentando, então esse é o nosso terceiro sensor. E activation é a saída da rede neural. Ela por padrão fica em 0.5, que é metade, né? E aqui os valores vão de 0 a 100, ou seja, de 0 até 1. E aqui embaixo, esse activation está sendo mostrado real. Então vamos lá, esses três primeiros quadradinhos aqui, nessas barrinhas primeiras, são as entradas. E a quarta barrinha é a saída da nossa rede neural. De forma geral é isso. Aqui embaixo a gente tem a ativação, que é o valor real que está saindo na nossa rede neural. Por enquanto não tem nenhuma, então ele fica com o padrão 0.5. E esse action, né, é o que ele vai fazer. Se for acima de 0.55, ele pula. Se for abaixo, ele abaixa. Né? Se for abaixo de 0.45, ele abaixa. E aqui fica um textinho mostrando o que ele está fazendo, né, com a tecla do teclado. Se é para cima ou se é para baixo, se é norm, jump ou down. Nessa parte da esquerda, a gente tem status, que é stop, ou seja, ele não está rodando nenhum algoritmo de aprendizado. Fitness, o que é o fitness? Toda vez que eu inicio um jogo, ele zera, né? E toda vez que eu pulo um cacto, fitness aumenta em 1. Ou se eu morro nele, ele pode aumentar 1 também, dependendo do tamanho do obstáculo. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim por diante. Game status over, ele está lendo aqui se tem o texto de game over ou não, para eu saber quando termina o jogo, né? Para saber quando ele perde. Generation, a gente vai dar o play agora e a gente vai ver essa generation e esses dois valorizinhos aqui, né, 0/0, vão ficar qual é o genoma que ele está executando de quantos. Então vai ficar, por exemplo, 1 de 12, né? Executando o genoma 1 de 12, depois executando o genoma 2 de 12 e assim por diante. Um problema que eu tive gravíssimo, que eu não consegui desenvolver quando eu estava fazendo um live coding desse programa, né? Quando eu faço live coding, ou até mesmo agora que eu estou capturando minha tela, isso gasta muito processamento da minha GPU e da minha placa de processamento, né? Meu processador. E isso faz com que eu leia os sensores de uma forma muito lenta, tipo 200 milissegundos, que é coisa pra caramba. Então eu não consegui fazer essa leitura, né? Ou seja, treinar o dinossauro de uma forma boa, porque ele estava sendo muito lento, né? O tempo de resposta estava alto. Então, como eu resolvi isso para a gente gravar o vídeo, por enquanto eu estou explicando, estou gravando aqui na tela para ficar melhor, mas daqui a pouco, né, logo agora, eu vou colocar uma câmera para gravar minha tela. Então pode ser que piore um pouco a imagem, mas é justamente por isso, né, para a gente não ter esse problema de aprendizado. O que eu vou fazer agora é dar um start para a gente ver como funciona essa tela. Então, ó, iniciei, ele gerou já os 12 genomas, todos eles são burros, ok? E ele já está realmente clicando e fazendo tudo o que tem que fazer. A gente vê aqui, ó, ativação realmente sofrendo não, né, mas variando de acordo com as entradas. E ele está testando agora o genoma 4 de 12, agora está testando 5 de 12, e ele está salvando o fitness. E ao final de uma geração completa, ele seleciona os melhores, faz crossover e aquele esquema todo que a gente falou. Beleza? Bom, então vamos lá. Eu vou mostrar agora isso em câmera rápida para a gente ver como que fica. E ao final mostro uma geração que eu chamo de ninja, porque ele é muito ninja. Bora lá.